Bom dia, pessoal. Vamos começar, então. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela atenção, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. A ideia hoje é a gente falar um pouco sobre cloud, falar um pouco sobre benefícios e características desse tipo de modalidade aí para consumo de aplicação. Deixa eu me apresentar, o meu nome é Juan Carvalho, eu faço parte da diretoria comercial da Senior, eu sou o responsável comercial pelas ofertas de cloud e ofertas de TI. A Senior tem, né, dentro de do seu portfólio de produto, uma gama de serviços de gestão de infraestrutura, tanto para o ambiente on-premise, quanto para o ambiente cloud, né, que é uma das principais estratégias da Senior aí, nesse momento. E eu respondo comercialmente por essas ofertas. Estamos hoje aqui, junto, né, com a Senior S Paulista, para compartilhar um pouco desses benefícios, dessas características e o que, de fato, como a gente pode apoiar vocês, né, os nossos clientes, os nossos parceiros, nessa jornada para cloud, tá? Eu vou dividir a minha fala aqui em duas etapas, tá? Basicamente, trazer um pouco de fundamentos de cloud no primeiro momento, trazer como o mundo, como os principais players, né, de soluções aí estão tratando o cloud, e no segundo momento, como a Senior, mais especificamente, vem usando dessa tecnologia para potencializar aí as nossas soluções e levar a solução para os nossos clientes, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, já deve estar aparecendo na minha tela para vocês, né? Eu vou seguir com o meu slide aqui. Legal. Antes mesmo de entrar mais especificamente no cloud, né, na tecnologia de cloud, eu trouxe um slide aqui para trazer como plano de fundo, inclusive, uma área aqui interna da Senior, aqui da matriz, né, que é o nosso Senior Labs. Para quem já teve a oportunidade, né, de estar aqui na matriz, aqui em Blumenau, Santa Catarina, muito provavelmente passou por essa área, né? É uma área de pesquisa aplicada aqui dentro da Senior, então, onde ficam os pesquisadores, arquitetos e analistas, olhando, né, novas tecnologias, novas soluções, testando, retestando e buscando melhoria aí nas nossas soluções. E eu trouxe esse slide, essa imagem de pano de fundo, justamente para a gente falar um pouco de tecnologia, né? Ou melhor, as tecnologias que estão em alta aí no mercado. Então, a Senior vem utilizando muito dessas tecnologias, não só a Senior, né, mas os principais players de entrega de solução usam dessas tecnologias aqui para levar uma solução mais intuitiva, mais dinâmica para o usuário final, né? Então, quais são essas tecnologias? O cloud, propriamente dito, né? E o cloud não é só simplesmente eu vou tirar um servidor de dentro de casa. Eu tenho um servidor aqui no meu data center e eu vou levar isso para um data center externo. Um data center, muitas vezes, global, pode ser, fora do Brasil, com reconhecimento nacional, internacional, ou existem vários data centers locais, né, da cidade mesmo, ou de algum estado. Então, muitas vezes o cloud ele é confundido somente, eu vou tirar um servidor daqui de dentro. Não é somente isso. Tem toda uma transformação de mudança de consumo, que é o que a gente vai falar daqui para frente. E essas tecnologias aqui, essas outras acabam utilizando do cloud para serem potencializadas, né? Internet das coisas, inteligência artificial, machine learning. A Senior vem numa pegada muito forte dessas tecnologias aqui, tanto na linha de RP quanto na linha de RH. Eu vou trazer um exemplo aqui que eu sempre gosto de dar. Quando a gente fala de internet das coisas, né? Tem sempre um exemplo um pouco clichê, né? Do nosso meio, da nossa vida doméstica,
que é, por exemplo, uma geladeira que conecta do smartphone e manda uma lista de mercado para o meu app e eu já disparo essa compra. Então, esse é um exemplo doméstico, que se a gente aplicar, por exemplo, no meio corporativo, ter sensores, né, tem informação de um hardware, né, de uma máquina, de um equipamento, por exemplo, numa linha de manufatura, né, então eu ter na minha linha de produção informação em tempo real e ter inteligência para aquilo, né, ter automação, que é uma das tecnologias também, para eu ter aquelas informações em tempo certo, em tempo necessário para o meu negócio, e fazer com que a minha operação trabalhe com essas informações, é um ponto muito positivo, né? Trazendo para o nosso RH também, hoje cada vez mais, a Senior vem numa tocada de, você tem uma camada de gestão, né? Ou tem informação na palma da mão, para não precisar, por exemplo, emitir um relatório de férias, ou emitir um olerite, por exemplo. O colaborador já consegue fazer isso no seu smartphone, ele já consegue fazer isso não entrando mais no sistema com usuário e senha. Ele consegue pedir isso com o assistente do Google, por exemplo. Consegue pedir isso no WhatsApp. Então, essas são as tecnologias aqui que a Senior está embarcando, né? Para poder melhorar, inclusive, a experiência de consumo do colaborador, né? Mas também da operação de RH, facilitar a operação de RH. A parte de analytics, né? A gente nunca gerou tanto dado numa operação, tanto de EP, de RH, de logística, nunca foi gerado tanto dado. Porém, não adianta se a gente só ter aquele dado e não fazer aquilo, de fato, virar uma informação, né? Então, tanto na parte do RP, com camada de gestão, na parte do RH, com o painel de gestão. Então, existe uma estratégia muito forte em cima dessas tecnologias aqui, justamente para levar essa informação, esse uso da aplicação de forma muito mais dinâmica. Tá? E o cloud, sem dúvidas nenhuma, ele potencializa isso aqui tudo. Fazer uma analogia, você pode muitas vezes ter internet das coisas, ter um analytics dentro de casa, nos servidores on-premise. É possível. Hoje o BI já faz isso, né? Você consegue ter um analytics do BI, com ETL bem configuradinho, tu consegue ter isso dentro da tua casa. O ponto do cloud aqui é que, em algum momento, essas tecnologias, elas vão ficar limitadas no teu poder computacional, né? Hoje tu tens o cliente que trabalha no modelo on-premise, ele tem um servidor físico que ele fica limitado a um poder computacional, a um poder físico daquele ambiente para poder entregar a sua operação. E falando dessas tecnologias aqui, a gente consegue, de fato, explorar elas ao máximo, quando a gente não tem esse limite. Então, hoje, ou tu tens o teu limite dentro de casa, ou tu tens uma sobra desnecessária, ou na maioria do tempo parada, né, para te entregar uma performance e uma disponibilidade. E o cloud, ele, na verdade, ele trata isso muito bem. Você não precisa nem ficar refém de um limite físico e nem ter uma sobra, né, ter um ambiente aí sobrando para poucos dias do mês, por exemplo, ou poucas horas, ter um pico de processamento e não ter um problema de performance. O cloud você paga por uso. Você compra performance, disponibilidade e segurança. Tá bom? Um ponto muito importante aqui, quando a gente fala de cloud, né, eu vou citar aqui 3 das principais modalidades hoje que o mercado, que o mundo vem aplicando em cloud. Existem várias formas de fazer cloud, porém as 3 principais delas são, primeiro, o IaaS, né, que é a infraestrutura como serviço. Então, você contrata uma infraestrutura. Eu tenho um escopo de ambiente, tenho memória, tenho CPU, tenho disco, tenho banda de internet, eu tenho variáveis de infraestrutura. Eu estou contratando infraestrutura. Eu vou dar um exemplo aqui, eu posso citar um parceiro sênior, AWS, por exemplo, uma Amazon. Hoje, se você contrata uma Amazon, você contrata uma AWS, você está comprando a infraestrutura, ou alugando a infraestrutura, né? Você está contratando, você entra numa console lá de gerenciamento da Amazon e você compra. Eu quero comprar
cinco instâncias, a famosa instância EC2, né, que é a instância de sistema operacional, e uma instância de banco de dados. Então, você fica contratando aquela infraestrutura. Você contrata aquela infraestrutura para não ter aquele ambiente dentro de casa. A gestão, ela continua sendo, né, da tua área de TI, da empresa de uma forma geral. Toda a parte de segurança, toda a parte de disponibilidade, toda a parte de as atualizações, isso passa ainda a ser uma responsabilidade do cliente quando você vem para o modelo de IaaS. Né? Então, esse é um modo de uso de cloud, talvez um dos mais utilizados do mundo, né? O IaaS. Segundo, o PaaS, plataforma como serviço. Eu tenho uma área de TI que quer desenvolver uma solução já baseada em cloud, que ela nasça em cloud, porém eu não tenho ferramenta, eu não tenho ambiente para poder desenvolver isso, para rodar isso dentro de casa. Então, você contrata um PaaS, uma plataforma como serviço, para poder desenvolver e já rodar aquela aplicação já como serviço nativamente desenvolvido pela tua área de TI. Tá? E, por terceiro, talvez aí junto com o IaaS, a forma mais utilizada de cloud, que é o SaaS, Software como Serviço. O software como serviço, o SaaS, de fato, ele traz uma mudança de consumo para os usuários, para a área de TI, para a área de negócio. Porque você não vai contratar a infraestrutura, você não vai contratar um armazenamento. Eu vou fazer de novo um paralelo aqui à nossa vida doméstica. O Netflix. O Netflix você contrata como serviço. Você tem um usuário, tem uma senha, e você não se preocupa em quantos servidores a Netflix tem para te entregar aquela biblioteca de filmes e de séries. Você não sabe quantos tera de armazenamento, qual é o ambiente primário de contingência que aquilo está executando. Não, você contrata o usuário e a senha, né? Você contrata, tem um e-mail e tem a senha, você paga um valor mensal. O SaaS, a experiência é a mesma. Você vai ter usuário, senha e um SLA para consumir aquela aplicação. E para entender um pouco melhor do SaaS, eu trago um exemplo aqui que ele é muito, muito utilizado quando a gente vai falar de cloud, que é um modelo, uma analogia de iceberg. Por que o iceberg? Ele tem uma parte que a gente enxerga acima do nível do mar e uma parte de sustentação que fica, e a maioria das vezes é a maior parte, né? A gente acaba não enxergando essa sustentação que fica abaixo do nível do mar. E uma analogia de cloud, ela é muito parecida disso, né? O usuário, a área de negócio, a própria área de TI, ela enxerga um pedaço daquela solução, certo? Mas ele acaba não enxergando toda a parte de back-office, de sustentação dessa operação de cloud, tá? E aí eu separo aqui, inclusive, em algumas camadas, vamos chamar assim, algumas camadas de interação e de, vamos lá, entre aspas, visualização dessa solução de SaaS. Tá? Primeiro, o que o cliente, o que o usuário enxerga? A forma de acesso, como ele vai chegar naquela aplicação, né? Quando a gente fala de SaaS, a maioria das soluções eles entregam uma forma de acesso baseada em web, em mobile, né? Mobilidade para acessar do navegador ou do smartphone. As funcionalidades propriamente ditas, né? Então, o usuário, a área de negócio, ela contrata não mais a infraestrutura. Ela vai contratar um RP com os módulos de back-office, de manufatura, vai contratar um RH com os módulos de administração de folha, uma solução de acesso e segurança com o controle de portarias, e por aí vai. E a parte, eu chamo de uma parte já de transição, que a gente começa falando de distribuição. O que é a distribuição? A distribuição é a entrega da aplicação. E o maior exemplo que a gente pode dar aqui nessa fase de transição é justamente as atualizações de versão, por exemplo. Né? O cliente, o usuário, ele sabe muitas vezes que uma versão está na build XYZ, porém ele não tem nenhum custo
ele não tem nenhum esforço em executar aquela atualização. Então, ele sabe, muitas vezes, que uma janela de manutenção, quando for necessário, ela vai acontecer, mas ele não se dispõe de nenhum investimento de custo ou esforço para isso, né? E aí a gente começa a olhar as camadas de baixo de sustentação. Toda a parte de infraestrutura, toda a parte de licenciamento, né? Licenciamento é um ponto muito, muito importante. A gente fala de licenciamento de software, mas também fala de licenciamento de infraestrutura, né? Uma vez que o cliente ele consome esse modelo de sustentação, modelo de contratação aqui de cloud, de SaaS, ele não se preocupa mais em licença de banco de dados, licença de sistema operacional. Amanhã a Microsoft vai descontinuar o Windows Service XYZ. A gente vai precisar comprar uma nova licença de sistema operacional. Não, o cliente não se preocupa com isso. A Oracle, o SQL, descontinuou uma versão do banco de dados. Então, o cliente não se preocupa, tanto com a parte de execução, quanto a parte de compra dessa licença, de aquisição dessa licença e de manutenção dessa licença. E, por último, mas não menos importante, a questão da automação, né, e dos serviços de gestão, que englobam uma sustentação de SaaS, né? Essas soluções aqui, grande maioria delas, né, e a Senior é assim, o cliente ele acaba contratando no modelo 24/7. Né? Então, independente do horário, ele vai ter uma aplicação disponível para fazer a utilização. Né? E quando a gente fala de uma operação 24/7, dependendo muito mais ainda da operação do cliente, o suporte e a sustentação, ela precisa ser 24/7 também. Né? E esse suporte, ele precisa ter processos bem definidos. Né? Então, essa automação, ela é importante para a gente ter a escala, ter a segurança e ter um bom atendimento também para o usuário final. Tá? Então, aqui, esse iceberg é justamente para dizer o seguinte, o recado principal o usuário, ele se preocupa, ele vê o que ele realmente precisa ver. E ele não se preocupa mais tanto com essa operação, tanto a área de negócio quanto a área de TI. Tá? E aí eu trouxe 3 pilares, né, talvez 3 principais benefícios para a operação que qualquer solução, independente da Senior, eu não entrei ainda nos benefícios, características da Senior, das soluções da Senior, mas qualquer solução em SaaS, ele vai levar esses benefícios aqui para o usuário que está consumindo. Primeiro, a eficiência operacional. E aqui, eu acho muito bacana, inclusive, a gente ter uma ótica diária de TI, né? Custos de TI, investimentos em TI, eficiência operacional, ela é muito grande nesse quesito aqui. Porque vamos pensar no seguinte, eu citei lá no começo, você não precisa mais ter servidores, storage, armazenamento, sobrando no teu ambiente. Então, hoje você compra um servidor, um pool de servidores lá para botar no teu data center, você tem que fazer uma análise de capacidade para trabalhar em períodos de pico. Eu tenho fechamento de semestre, eu tenho fechamento de mês, que é mais comum eu ter processamento, ter usuário utilizando a aplicação. Você tem que considerar isso para poder comprar servidores e na maioria desse tempo, esses servidores vão ficar ociosos. No cloud, isso não acontece. A eficiência operacional ela é muito grande. Né? Você consome, você paga pelo uso. Indo um pouco mais, eu vou entrar depois no modelo mais do SaaS, melhor ainda, você paga por usuário que consumir aquela aplicação. Você não precisa ficar se preocupando com variáveis de infraestrutura. Então, a eficiência operacional ela é um item muito importante aqui. Tá? Tem sempre um exemplo que eu gosto de dar, né? A minha empresa adquiriu uma outra empresa, uma outra operação, e eu vou precisar aumentar a minha quantidade de acesso, aumentar a quantidade de usuários que vão consumir as aplicações. No modelo on-premise, você precisa contratar servidores, passa por um processo de compra, pelo processo de chegada daquele ambiente, você vai instalar, você vai preparar aquele ambiente. No modelo de cloud, não. Tá? Você vai falar com a Noroeste Paulista, vai falar com a Senior e pedir, eu preciso de mais usuários. Hoje a minha operação tem 10 usuários, eu preciso de mais 5, mais 2.
em pouco tempo, em poucas horas, esse usuário ele vai estar disponível para a operação, para a utilização de vocês. Então, a eficiência operacional, sim, é de TI, mas também é da área de negócio, porque ela traz muito agilidade, tá? E a agilidade, ela só acontece porque eu tenho eficiência operacional, né? Então, a Senior, para manter, qual é a mágica? Não existe mágica, né? Mas qual é o segredo de manter isso tudo funcionando de forma que atenda a necessidade de todos os clientes? É o ter escalabilidade. Eu tenho um ambiente que não é fixo, né? Eu tenho um ambiente com vários recursos, com um pool de recursos enorme, e eu consigo ter uma escalabilidade que consiga me dar agilidade para dizer, eu preciso até às 11 horas da manhã, eu preciso ter mais 2 usuários liberados para minha produção. Então, hoje a gente consegue dizer que a gente consegue fazer isso, porque eu tenho agilidade. O cloud, a forma de trabalhar com cloud traz muita agilidade por causa da minha eficiência operacional. E, de novo, pegando o meu exemplo anterior, eu fiz uma aquisição de uma nova empresa. Então, eu não preciso esperar um processo de compra. Isso, rapidamente, eu consigo fazer a absorção de novos sistemas e novos usuários de forma muito, muito rápida. E aí, se eu consigo ser mais ágil, se eu tenho uma eficiência operacional, consequentemente, a minha área de TI e as minhas áreas de negócio conseguem inovar e conseguem focar no que é importante para o meu core de negócio. Tá? O que de fato leva valor para a minha operação, para meu negócio, que vai trazer mais negócio, que vai no final do dia, que vai trazer mais dinheiro para a empresa. Né? Então, assim, você vai conseguir, a área de TI, a área de negócio, a empresa, do modo geral, consegue focar no que é importante para o seu dia a dia. Tá? Então, esses aqui são três pilares que o SaaS, que operações em cloud sustentam muito bem, entregam muito bem esses benefícios, eficiência, agilidade e inovação. Legal? E, dado esse plano de fundo, eu quero mergulhar um pouco mais aí nas nossas tecnologias, nas tecnologias sênior. Como, de fato, a Senior vem trazendo, usando isso tudo que eu falei até agora, para entregar as nossas soluções. E eu começo justamente trazendo aqui a Mandala. A Mandala, né, de todos os nossos portfólios, de todas as nossas soluções, para justamente passar o recado que hoje, todas as soluções que nós comercializamos hoje, elas já estão disponíveis em cloud, em SaaS. Tá? Desde as soluções mais tradicionais, né, HCM, o RP, até as novas soluções, as novas empresas que já são adquiridas, né? A Senior vem numa série de investimentos aí, forte, por exemplo, na linha de logística, e todas essas novas empresas também já passam, quem ainda não ofertava, né? A maioria já vem ofertando isso no modelo do SaaS, mas passam a ofertar 100% do nosso portfólio, de nossas soluções em cloud. Temos soluções, claro, que já são desenvolvidas, nascidas em cloud, por exemplo, painel de gestão, BPM, bot, Sara, né, integração com a Sara no WhatsApp. Então, essas soluções, a famosa plataforma SeniorX, né, elas já nascem 100% em cloud. E aí, soluções mais tradicionais, nós também fazemos cloud, SaaS, com algumas questões de arquitetura, mas a experiência para o usuário, ela acaba sendo uma experiência de SaaS, software como serviço, usuário sem SLA. Falando de usuário sem SLA, talvez uma das principais dúvidas, quando a gente fala em migrar do modelo atual, hoje, contrato, eu tenho uma CDU, eu tenho uma licença e eu quero migrar para a cloud, né? Como é que, de fato, a Senior comercializa? Como é que eu vou orçar? Como é que eu vou precificar esse SaaS, esse cloud? É baseado em cima de 3 informações, 3 variáveis. Primeiro, a quantidade de acessos. Quantas pessoas vão utilizar as nossas soluções em cloud? Por exemplo, eu tenho uma operação de RH com 10 colaboradores que trabalham no meu RH. Então, tu vais precisar de 10 usuários para consumir essas aplicações em SaaS. No modelo on-premise, a Senior acaba não controlando, né, hoje no modelo de CDU,
o cliente ele não tem um controle de usuários do HCM, por exemplo, diferente do RP, que esse controle já existe. Mas no SaaS, esse controle ele se faz necessário justamente por uma questão da infraestrutura que eu preciso, né, trabalhar aqui no meu ambiente de retaguarda. Então, uma das perguntas que a gente vai fazer nesse processo de transição, de migração para a cloud é: quantos usuários vão trabalhar nesse ambiente? Esse é um ponto. Segundo ponto, os módulos que vão ser utilizados em cloud. Por exemplo, eu tenho administração pessoal para 5.000 colaboradores. Eu tenho 30 usuários que vão utilizar o back-office. Eu tenho acesso à segurança. Eu tenho tantos controles de bloqueios físicos. Então, essas informações de módulos, elas são importantes e elas ainda são válidas, né? Para quem utiliza as nossas soluções e o nosso modelo atual de proprietária, essas informações, elas são válidas. O contrato atual, ele é analisado e considerado para essa migração para a cloud, né? Porque o intuito também é não perder nada que vocês hoje já utilizam. Então, a quantidade de módulos, a quantidade de bloqueios, por exemplo, de módulos do RP, módulos do RH, ela é mantida, porém, ela além dessa informação, a gente vai precisar da quantidade de usuários que vão consumir os módulos, que vão trabalhar nos módulos, e, claro, o SLA de atendimento, né? O SLA tanto de disponibilidade da solução, existe um SLA mensal, né, que a gente firma em contrato, que a gente firma em proposta, e existe um SLA de atendimento também, tá? Para atendimento a requisições, dúvidas e incidentes para, né, tratamento aí de incidentes de cloud, no suporte 24/7. Então, essas são as variáveis comerciais que a gente passa a falar depois de uma migração para cloud. Usuários, módulos e SLA. Ponto. E quais são os benefícios de falar sobre isso, de ir para um modelo baseado como serviço e não se preocupar mais com o meu ambiente físico? Primeiro ponto, de fato, a área de TI é a empresa focada no estratégico, né? Deixar o operacional, eu não precisava mais me preocupar, eu preciso fazer uma manutenção no final de semana no meu data center, eu tenho que ir lá baixar o meu banco, desligar o meu banco de dados e depois, domingo à noite, eu tenho que ir lá ligar ele novamente. Eu preciso fazer uma manutenção na energia elétrica no meu data center. Então, esquecer esse operacional e focar na gestão desse contrato e de outros contratos, focar no estratégico, né? Custos fixos, então isso é um benefício em dias atuais aí, né? Onde a saúde financeira sempre foi importante, é claro, mas cada vez mais a saúde financeira ela precisa ser levada em consideração. E eu gosto sempre de fazer uma analogia, de novo, um comparativo ao modelo que eu citei lá atrás de contratação, por exemplo, de um IaaS na AWS, por exemplo. Quando você contrata um modelo lá na AWS, você vai contratar uma infraestrutura e a sua fatura nunca vai ser a mesma, né? Você vai ter, quanto mais você, por exemplo, troca dados com esse ambiente, trafega informação nesse ambiente, então existem variáveis métricas que vão tarifar por isso, né? Um outro ponto aqui, já ligando a garantia de performance no próximo item. Se você tem um modelo de IaaS num player global como a Amazon ou como outro player, por exemplo, se você está passando por uma lentidão, por exemplo, eu preciso aumentar o meu poder computacional. Você vai lá, rapidamente você pode aumentar. No caso de alguns players, você tem que dobrar, você não consegue contratar por memória, por CPU, então você dobra a máquina, logo você dobra o seu custo também, né? Então, esse é um ponto de atenção aqui. No SaaS, isso não acontece, porque a Senior garante a performance, a disponibilidade e a segurança. Não importa se para entregar uma operação a gente vai ter 20, 30, 50, 2.000 servidores, não importa, isso é transparente. Amanhã saiu uma versão que está consumindo mais. Isso aconteceu, por exemplo, mais recente aí, na migração de Delphi para Java. Isso é comum, é natural desse tipo de linguagem, né? Consumir mais memória, por exemplo. Ou sai um layout do e-social que está consumindo mais processamento. Sai um recurso que está consumindo mais processamento.
No modelo on-premise, existe essa preocupação com esse sizing, com essa capacidade local. No SaaS, não muda nada. Então, a atualização pode acontecer, pode passar a consumir mais recurso, que isso não é uma preocupação do cliente. E o custo é fixo. Um outro ponto aqui, quando a gente fala de custo fixo ainda. Quando a gente fala para o cloud, é muito comum e é natural que uma variável seja o dólar. No SaaS, a gente garante, isso está em contrato, está em proposta, que não existe variação de dólar repassada para os clientes. Então, hoje o dólar está na casa dos 5, esse dia chegou na casa dos 5,70, quase R$6. Então, amanhã pode chegar a 6, 7, independente do valor, não vai haver uma mudança de valor, tá, mensal para o cliente. Então, esse é um ponto que dá uma segurança aí para o gerente financeiro, para o controle da operação, que ele sabe que no final do mês ele vai ter a fatura dele sem nenhum susto, sem nenhum valor diferente disso. E o que importa, né, você não vai garantir a performance e a disponibilidade para isso. Toda a gestão do ambiente, toda a operação, parte de acesso a dados, backup, ela é 24 horas por dia, a solução ela fica 24 horas por dia. Por exemplo, os backups também, eles rodam, o dia todo está rodando backup, né, incrementais de 2 em 2 horas, por exemplo, para entregar, de fato, uma segurança nos dados, né? Então, no pior dos mundos, esses dias aconteceu um cliente que excluiu, operador de RH, sem querer, ele excluiu uma ficha financeira de um colaborador. Mas, há 40 minutos atrás, antes da exclusão dele, tinha rodado um backup, então, em pouco tempo, aí, o dado dele foi restaurado em questão de menos de 2 horas. Um erro operacional do operador do RH acabou sendo corrigido aí, porque a Senior garante esses backups e garante a continuidade dessa aplicação, dessa solução. Tá? Suporte, né, é 24/7 e a gestão completa da infraestrutura sempre proativa. Eu sempre digo que o cliente, o usuário final, tá, ele não pode perceber nenhum problema, não deve perceber nenhum problema de performance ou de instabilidade, ou de disponibilidade, ou de qualquer problema do seu dia, ele não pode perceber relacionado à infraestrutura. Por quê? A Senior tem um NOC 24/7, né? Então, e fica o convite aqui, né? Se quem vir visitar a Senior, a gente tem uma área de monitoramento 24/7 mesmo, que pessoas estão só olhando e cuidando da saúde do ambiente para garantir que esse ambiente não pare e não tenha nenhum problema de instabilidade. Tá bom? Não tem como a gente falar de cloud, de migração para cloud, sem falar de segurança, né? Então, esse é um ponto muito, muito importante. Quando a gente fala de segurança física, eu não citei ainda, mas é importante compartilhar isso com vocês, não faz parte da estratégia de negócio da Senior ter dados de clientes armazenados ou processados, ou aqui na Senior, ou alguma filial, ou em algum data center próprio. A Senior não tem data center físico próprio e não faz a gestão daquele hardware, daquele ambiente físico, daquela conectividade. Isso aí envolve uma série de controles, toda uma logística de operação bastante complexa. E para entregar isso, né, a Senior tem parcerias estratégicas com a IBM e com a AWS. São, né, dois dos principais players globais aí de cloud, talvez os dois principais quando a gente fala tanto nacionalmente quanto mundialmente, né? Então, IBM e AWS são referência no que fazem, então nós usamos esses players, esses ambientes, tudo que eu estou falando para vocês aqui, tudo que eu vou ainda falar, vai rodar nesses players, né? E aí, quando a gente fala de segurança física desses players, esses caras são referência, né? Pegar, por exemplo, uma AWS, a gente não sabe nem o endereço onde aquele data center está rodando. A gente sabe a regional, né? Sabe que está na região São Paulo. Por exemplo. Outro ponto muito importante aqui, todo dado que nós processamos em cloud, em SaaS, 100% roda em território nacional, 100% Brasil, por dois motivadores, né? A questão legal, primeiro, né? E depois a questão de performance. Então, a gente sabe que, muitas vezes, colocando a solução
fora, nos Estados Unidos, numa região Virgínia, por exemplo, seria muito mais barato, o recurso lá é mais barato, a questão tributária também é mais barata, porém, existe uma questão de latência, uma questão de performance que a gente assim, não abre mão, né, de garantir isso para os nossos clientes. Então, 100% roda em território nacional, né? Falando de segurança física, então, essa segurança ela é garantida por esses players, né? E, basicamente, eu estou compartilhando esses players aqui com vocês meramente para informação, até para vocês verem o tamanho dessa operação. Porém, o cliente, né, vocês vindo para esse modelo de cloud, vocês nunca vão falar com a IBM, com a AWS. Não. Todo o contrato, todo o suporte, toda a interação é toda sênior, né? E aí a sênior, por uma questão de estratégia, tem esse hardware lá com esses players. Mas sempre a sustentação, né, vai ser pela sênior, aí, através, né, da Noroeste Paulista, mantendo esse relacionamento direto aí com vocês, tá bom? Falar de processos, então, a nossa operação, ela tem aí as principais certificações, né? ISO 27000, ISO 20000 para entrega de serviço também, ITIL, toda operação de sustentação dessa aplicação é baseada em ITIL, que são as melhores práticas de entregas de TI aí, né? Então, com gestão de mudança, gestão de capacidade, gestão de segurança, fazendo sempre a gestão proativa de todos esses controles, esses assuntos. Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, o nosso ambiente, ele já está de acordo com o que diz a lei, do que manda a lei, tanto para a parte de segurança física, processual, a parte até, inclusive, de gestão daquela informação sensível, repouso do dado, tratamento daquela informação, as próprias soluções, né? O ERP, o HCM, solução de logística, todas essas soluções também já estão aderentes aí e com todas as exigências e todos os controles conforme a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? 2 pontos muito, muito importantes aqui, que muitas vezes, talvez é o que gera mais discussão quando a gente vai avaliar uma migração para cloud. Primeiro ponto, as atualizações de versão. Então, hoje, no modelo on-premise, essa atualização de versão é uma responsabilidade de você, do cliente, né? Então, seja com um conhecimento interno, tendo aquele conhecimento, tendo alguém na área de TI executando aquela atualização, ou contratando, né, no Noroeste Paulista, contratando a sênior para poder executar aquela atualização. No modelo on-premise, não, o cliente é responsável por isso. Nesse modelo de SaaS, isso não acontece. Então, passa a ser de responsabilidade do fornecedor, da sênior, né, a execução por essas atualizações, tá? Então, a sênior tem ali um calendário padrão de atualização, né, uma atualização mensal, por exemplo, ou o cliente pode escolher, eu não quero ter uma atualização mensal, eu quero que o meu ambiente só seja atualizado quando realmente for preciso. Quando tiver uma melhoria que vai surtir efeito para mim, quando tiver uma correção, ou uma questão legal. Não tem problema, o cliente escolhe se a sênior joga as atualizações automaticamente ou se essas atualizações são feitas sob demanda, né? Quando for feita sob demanda, sempre vai depender do cliente nos solicitar essas atualizações. Independente do modelo, se é sob demanda, se com calendário padrão, não existe limite de atualizações. Então, se executar uma atualização por mês, ou 4 por mês, ou mais, né? Difícil ter mais, porque tem 4, a versão ela é semanal, né? Mas não existe limite. Independente da quantidade, não existe valor também a ser cobrado. Então, a tua fatura vai continuar sendo com valor fixo. Além disso, a execução ela é toda feita pela sênior, né? Então, sempre vai ser alguém com conhecimento sênior, com vivência, né? Alguém da sênior, de fato, executando essa atualização. Sempre vai ser feita fora do horário comercial, a não ser que o cliente peça diferente disso, né? Tem cliente, por exemplo, que tem operação nervosa fora do horário, né? Operação de faturamento, por exemplo, ele não quer que pare fora do horário e que ele pare dentro do horário comercial. Então, não tem problema. A regra executa fora do horário comercial, e daí, se o cliente tem alguma outra necessidade, a gente executa no horário
que ele quiser. E o ponto é que todas essas atualizações sempre vai ser planejado com você, cliente. Então, numa atualização automática, você vai receber um comunicado com um cronograma e como essa atualização vai executar. Sempre o combinado não sai caro, né? Então, sempre vai ser combinado entre a sênior, a área de TI da sênior, o cliente, a área de negócio, a área de TI e a área de sustentação da sênior, tá? E um ponto aqui também, sempre vai ser feito, até por uma questão de compliance disso, tá? Sempre em ambiente de homologação primeiro e depois em ambiente de produção, tá? E claro, amanhã saiu uma questão legal, um erro crítico. É claro que a gente não vai esperar uma atualização mensal para executar aquela atualização. Vai ter uma change, né, um processo de change, um processo de mudança emergencial para poder executar aquela atualização fora de um calendário padrão planejado, tá bom? O recado final da atualização é, de fato, vocês não precisam se preocupar com isso, tá? As customizações, né? Então, esse aqui talvez é um dos principais mitos / preocupações aí quando o cliente vem para a cloud. Eu vou perder as minhas customizações, eu vou perder o que eu criei, o que eu fiz. Na verdade, não, tá? Então, a gente está falando de fazer uma migração 100% das tuas customizações, das tuas integrações, de toda a história que o cliente ele criou em cima daquela solução. Isso se mantém, nada disso se perde. Um ponto muito importante aqui é que a gente está falando de manter a mesma aplicação. Então, nós não estamos falando desse modelo aqui, fora as aplicações que são desenvolvidas nativas em cloud, como, por exemplo, painel de gestão. Fora isso, o RP, o RH, a gente não está falando de uma mudança de produto, uma mudança de solução. Então, as funcionalidades, as customizações, o que já foi implantado é mantido. Um outro ponto importante aqui é que, como eu não vou mudar de solução, uma migração para cloud, eu não preciso retreinar os meus usuários também, né? Então, a tela, o menu, o relatório, tudo que ele acessa hoje, ele vai continuar acessando no modelo on-premise. No modelo de cloud, no modelo de SaaS. O que, de fato, vai mudar para esse usuário, para um módulo, por exemplo, de administração pessoal, para um módulo de RP, vai mudar a forma de acesso à aplicação. Então, hoje, muito provavelmente, esse usuário acessa através de um cliente instalado na estação de trabalho, ou de um servidor de terminal, de um browser access, do Windows Access, por exemplo, e no SaaS a gente entrega esses módulos, né, os módulos mais, vamos chamar de tradicionais, através de um Citrix, né? O Citrix é um player global aí de entrega da aplicação. Então, o usuário ele vai acessar uma página web, tá? Vai botar o usuário e senha dele, e lá ele vai acessar a aplicação que ele iria acessar, por exemplo, numa pasta no desktop ou no menu iniciar. Então, todos os atalhos, né, todos os íconezinhos, em vez de aparecer no desktop dele, vai aparecer nessa página web. Depois que ele clicar naquele módulo, eu vou acessar a administração pessoal, essa aplicação ela vai abrir como se estivesse executando local na máquina dele. Tá? A gente não renderiza isso dentro da browser por uma questão de performance. Então, ele vai, para um usuário leigo, tá? É como se estivesse executando localmente na estação de trabalho dele. Tanto é que o próprio íconezinho lá da aplicação aparece na barra de tarefa dele, fica aparecendo como se fosse local, ele pode fechar o browser dele, porém, não tem nenhum processamento local, somente, naquele momento, está somente aparecendo o que é em tela. Todo o processamento é tudo em cloud. Então, eu entrei nesse detalhe aqui justamente para clarificar como é que, de fato, vai acontecer essa conexão e para dizer assim, as customizações, elas são mantidas. As integrações, elas são mantidas. É claro, falando de integração, é claro que possíveis ajustes, né, de, por exemplo, eu tenho um web service que faz a comunicação com o web service que hoje roda no meu ambiente local. Então, a gente vai trazer esse web service para a cloud e vai mudar o endereço.
mas a forma de consumir aquela aplicação, a integração, ela continua a mesma, tá? E para fechar esse slide aqui de benefícios, na minha opinião, é um dos principais pontos aqui que vão trazer otimização no dia a dia do cliente, principalmente na área de TI, né? É ele ter um ponto único de contato para demandas de sistema e de infraestrutura. Na verdade, ele não se preocupa mais em separar esses problemas. Ele, por exemplo, hoje no modelo on-premise, né? Eu vi isso muito acontecer, né? Eu vim da área de operação, trabalhei um bom tempo no suporte, e era muito comum, né, no cliente que está on-premise, ele, por exemplo, ele está passando por um período de fechamento e o fechamento está lento. Fechamento de folha, fechamento de faturamento, ele está passando por uma lentidão. Ele vai abrir naturalmente, ele vai abrir um chamado na Senior, processo que antes levava tanto tempo, está levando 3 vezes mais agora. Então, abre um chamado na Senior, isso vai vir para um suporte, Senior Noroeste Paulista vai analisar, se necessário, né, vai fazer uma análise com a Senior, né, com a manutenção da Senior, inclusive, e vai entender, isso não é um problema de produto, de rotina, e vai retornar para você, né, com as evidências, com uma análise feita, mas que esse problema não é um problema de sistema. Tu vai pegar essa informação e vai abrir, por exemplo, lá no teu data center externo. Vamos supor que tu tens um data center externo para isso, né? Fazendo uma analogia à cloud aí. Então, o data center vai olhar teu chamado, vai entender e vai te retornar, cliente, tá aqui um relatório com CPU, disco, memória, não é um problema de infraestrutura essa tua lentidão. Pô, legal, não é um problema nem de sistema, nem de infraestrutura. O que eu faço? Vou botar um DBA para ver. Vou abrir um chamado, vou alocar um DBA, ou vocês contratam um DBA para rodar um trace, e ele vai ver que é um comando que está faltando IOPS no disco, por exemplo, né? Reparem, questões bem técnicas, questões bem baixo nível. Então, e você, a área de negócio está ali no meio, muitas vezes montando call aí com 3, 4 fornecedores, para botar os fornecedores para se falar, e muitas vezes demorando para encontrar uma solução. Então, isso no modelo on-premise acontece, eu vi muito acontecer, e eu tenho certeza que algumas das pessoas que estão aqui nesse webinar já passaram por isso também. E no SaaS isso não acontece. No SaaS, se você está com um problema, primeiro que não pode nem acontecer, né? Mas se acontecer, eu estou com um problema de lentidão, abre chamado na Senior. Então, é a Senior que vai tratar, né, via Senior Noroeste Paulista. Quando eu falo Senior, é Senior Noroeste Paulista, né? Vai tratar o teu contato, o teu relacionamento, ele acaba sendo melhor também, porque tu endereça essas questões para a Senior. Eu sempre digo, se o relacionamento tá bom, se tá tudo certo, quero comprar mais, eu quero relacionar mais, fala com a Senior. Eu estou com um problema de infraestrutura, eu estou com um problema no meu ambiente, o meu cloud não está atendendo, também é a Senior que vai atender. Então, assim, o teu contato ele é muito mais facilitado. A gestão, e cada vez mais, o gestor de TI, né, o responsável pela TI também, ele também é um gestor de contratos. Ele tem que cada vez mais gerir os contratos de uma forma melhor. E o SaaS, ele traz essa possibilidade de você simplificar muito a gestão de contrato, ter diferentes fornecedores e você falar, às vezes, com um fornecedor só para atender a tua operação. Tá? Legal? Aqui tem um resumo do que eu acabei, né, falando até agora. Eu comparei muito com data center tradicional, como um provedor de IaaS, por exemplo, ou até mesmo comparando com um ambiente 100% on-premise, né, onde a responsabilidade por gestão, pela manutenção e pela sustentação daquela operação é toda do cliente, né, seja a parte física e seja a parte lógica, né. A Senior tem alguns componentes, né? Eu tenho um serviço de integração, web service, eu tenho Glassfish, eu tenho RabbitMQ, eu tenho serviços de integrador, eDocs, mensageria, middleware, gerenciador de aplicativos. Então, isso tudo, se você está com o seu ambiente dentro de casa, é uma responsabilidade sua. E no SaaS, a saúde e a disponibilidade de todos esses
esses serviços, ela é da Senior. Né? Diferente, por exemplo, você contrata um provedor de Cloud IaaS, né? A disponibilidade vai ser em cima de infraestrutura. Ponto. Então, eles vão te entregar um SLA lá de 99,5% de disponibilidade do servidor. Porém, você pode estar com esse ambiente 100% disponível, o teu Windows está acessível, o teu banco de dados está acessível, e tu pode estar com um problema de aplicação. No final de contas, isso não resolve nada, porque teu ambiente está no ar e a tua aplicação não está. E no SaaS, o nosso SLA, ele é em cima da aplicação. Então, isso também é um ponto de segurança para a operação, né? Não adianta eu vender um suporte, uma disponibilidade de infraestrutura, sendo que a aplicação está fora. Então, o nosso SaaS, aquele SLA que eu desenhei, que eu mostrei lá no tripé de composição comercial, ele é em cima da disponibilidade da aplicação. Isso dá uma segurança muito grande aí para os nossos clientes. Tá? E aí, esse comparativo, ele mostra, né, que desde a infraestrutura física, que tem que ser transparente, até a gestão da aplicação, ela passa a ser de responsabilidade da Senior. Tá? Governança, eu falei um pouco sobre isso, não vou entrar muito no detalhe aqui, mas o recado é basicamente, nós temos processos, né, baseados aí, e auditáveis, inclusive, né, baseados em ITIL ou ISO, né? A Senior é recertificada periodicamente em cima de processos de ISO também. E aqui tem alguns dos principais processos, né? Gestão de capacidade, gestão de segurança, por exemplo, gestão de segurança, eu falei de backup, falei de continuidade de negócio. A Senior tem testes de restore periódicos no ambiente, para garantir que aquele ambiente, quando precisar, volta. Backup bom é backup que volta. Então, a gente precisa garantir que aquilo está, de fato, acontecendo e executando da melhor maneira possível. Gestão de disponibilidade, foi o que eu falei agora. Não queremos entregar uma disponibilidade de infraestrutura apenas, mas sim uma disponibilidade da aplicação. Talvez um dos processos que mais vai ter integração com você, cliente, é a gestão de mudança, né? Porque existem algumas manutenções que são necessárias aplicar no ambiente. Atualização de versão, por exemplo, uma atualização que acontece todo mês, uma manutenção que acontece todo mês, atualização de patches do Windows. Então, todo mês a Microsoft libera patches de segurança, né? E aí são patches de importância muito grande para garantir a segurança do ambiente. Então, em alguns desses patches podem haver talvez uma indisponibilidade em algum momento. A gente vai acordar com o cliente quando houver essa necessidade, para que, quando houver, tenha o mínimo de impacto possível, né, na operação do cliente. E gestão de incidentes, eventos, existem vários outros, gestão de configuração, gestão de crise, então existe gestão de escalation, existem vários processos aqui, e esses processos só existem, tá, para garantir que não somente o SLA que a gente está vendendo, que a gente está firmando em contrato, em proposta, que a gente vai entregar SLA, mas que a tua experiência do dia a dia seja com qualidade, seja com bom uso das nossas soluções em cloud. E eu sempre brinco que a minha formação é técnica, hoje eu sou comercial, mas a minha formação é técnica, e eu sempre digo, tem uma frase que eu sempre gosto de dizer nas minhas apresentações, é que no mundo de TI, nós não podemos contar nem com sorte, tomara que esse ambiente não pare, tomara que o meu backup volte, nem com fé de religião. Meu Deus, que me ajude que esse ambiente não seja invadido. Não podemos contar com isso. A gente tem que se cercar de boas ferramentas, bons processos, para garantir que o mínimo de possível problemas aconteçam, né? Mitigar ao máximo os problemas, e ainda assim, quando eles acontecerem, a gente ter resposta rápida, a gente ter resoluções rápidas aí para garantir que uma operação volte a operar como deve, tá bom? Então, governança, gestão de processo, a Senior trata aí de uma forma bem madura. A gente já vem 8 anos, né, nesse ambiente, desde 2013. Nós estamos, nesse momento, com quase 2.000 clientes, 1.900 e poucos, utilizando alguma solução Senior em cloud, tá? No modelo híbrido aí, às vezes usando um painel de gestão em cloud, com administração pessoal on-premise. Então, quase 2.000 no modelo híbrido. E desses
600, quase 700, 660, 670 clientes utilizando 100% das aplicações em cloud. Então, desde a administração pessoal, RP, logística, todas as soluções 100% em cloud. Então, e esses clientes, né, essa escalabilidade só acontece por causa desse tipo de gestão e de processos aqui. Um ponto muito importante também, toda essa responsabilidade por esses processos, pela disponibilidade do ambiente, ela é sênior. Mas você, cliente, pode nos auditar quando e quando precisar. Por quê? Por exemplo, a gente tem instituição financeira que roda nesse ambiente, que trimestralmente roda teste de vulnerabilidade no nosso ambiente. Então, você, cliente, tem a liberdade de poder fazer isso, testar, nos auditar, embora essa responsabilidade de teste, de auditoria, ela é sênior. Mas você, cliente, pode fazer esse double check sem nenhuma restrição, sem nenhum limite. Tá bom? E só para encaminhando aí a minha fala no final, eu quero só trazer um discurso aí de ganhos. Na minha opinião, né, a migração para a cloud, ela não pode acontecer por uma questão de modismo, por exemplo. Tá todo mundo indo para a cloud, eu vou migrar. Tá, o meu concorrente está indo para a cloud, eu também vou. Eu de verdade acredito, e tem que ser assim, a migração ela tem que trazer ganhos para a operação do cliente, tá? Tem que ser bom, né? E aí, claro, tem clientes que estão... existem momentos e momentos. Então, talvez momentos justifiquem ganhos maiores, ganhos menores, mas, de fato, quando uma análise de ROI, ela é bem feita, tá? O cloud, a migração para cloud, ela se mostra, de fato, atrativa. E aí eu trago duas óticas, tá? Duas óticas de análise de ganhos. A primeira ótica são os ganhos quantitativos. O que são os ganhos quantitativos? São os ganhos que eu consigo mensurar em cifras, em dinheiro, em economia, em redução de custo. Que são eles? A redução de servidores, né? De novo, você não precisa ter aqueles servidores físicos lá. E os servidores, por mais que você já tenha, em algum momento você vai ter que trocar, né? O mercado fala, não sou eu, não é a Sênior que está dizendo, que o mercado fala que um tempo saudável aí desses servidores aí é 5 anos. Um ciclo de vida desses servidores é 5 anos. E aí, claro, tem clientes que têm muito mais tempo esses servidores, mas se a gente observar o próprio player o próprio fornecedor dos principais fornecedores de hardware, né? Pegar IBM, Dell e HP, talvez são os 3 principais fornecedores de hardware de servidores. Eles, quando vendem um servidor, eles vendem talvez uma garantia de 3 anos, aí, possibilidade de uma garantia estendida de 5 anos, e depois desse período, eles até vendem uma garantia, né, estendida depois de 5 anos, porém, o valor cobrado por essa garantia, ele é muito maior, proporcionalmente muito maior. Por quê? Porque o fornecedor, o fabricante daquele hardware, ele sabe que a chance, o potencial de acontecer um problema naquele hardware, de queimar uma placa-mãe, queimar uma fonte, um slot de memória, qualquer problema relacionado a hardware aumenta exponencialmente, tá? Então, aumenta muito. Então, isso precisa entrar na conta também. Os custos com os servidores físicos. Se eu consigo reduzir servidores físicos, eu consigo reduzir custo de licenças, sistema operacional, banco de dados, usuários de acesso. Eu citei o Citrix, né? A gente utiliza o Citrix, mas todo esse licenciamento está incluso já, o cliente não paga por nada, ele vai pagar pela mensalidade do SaaS e ponto. Então, licença, entra tudo aqui. Se eu estou reduzindo o custo de licença, de servidores físicos, o meu data center, eu vou reduzir custo com ele também. Então, seja manutenção preventiva, refrigeração, energia elétrica. Então, os custos, eles são diminuídos também. Os custos com atualização, seja de hora extra, né, que você faça dentro de casa, ou contratando a proposta de serviço. Backup, né? Então, eu li uma pesquisa um tempo atrás, que talvez uma das soluções que mais vem crescendo o valor de licença é a solução de backup. Tá? Por quê?
Você deve estar ouvindo aí que o ransomware, né, o sequestro de dados vem aumentando muito em todo mundo, no Brasil e no mundo vem aumentando muito, e o backup é o que garante que depois que um ataque desse acontece, que você vai garantir que a tua operação volte a funcionar. Então, ferramentas de backup e as ferramentas, as melhores, as referências, elas geralmente são, você paga uma subscrição anual e ainda assim é em dólar, né? Então, você fica com essa variação cambial ainda correndo esse risco. Então, você reduz o custo de backup também vindo para esse modelo, e a questão de otimização, né, da equipe de TI também é um ponto que precisa ser levado em consideração. Então, a ótica de ganhos quantitativos são os ganhos financeiros. Quanto e quando vai fazer mais sentido ou menos sentido eu fazer a migração, porque eu vou ter mais ou menos ganhos. E aí existe uma outra ótica de ganhos qualitativos, que são os ganhos que dificilmente, é mais difícil, né, a gente mensurar eles em cifras, em dinheiro, de fato, porque são ganhos de qualidade de serviço, tá? Eu sempre costumo dizer que esses aqui são os ganhos que fazem com que o gerente de TI, a área de TI, durma melhor, né? Se preocupe menos com aquela infraestrutura física, com aquela operação, e tenha mais qualidade aí na entrega das aplicações e das soluções, tá? Eu costumo dizer também que a primeira ótica que é feita, a primeira análise que precisa ser feita, são os ganhos financeiros, com certeza. Eu acho que, sem hipocrisia nenhuma, essa análise precisa ser feita e precisa fazer sentido. Porém, né, se essa análise empatar, vamos supor, em algum cenário, ainda assim, ficar elas por elas, o meu modelo on-premise, o meu modelo de SaaS, esses ganhos aqui, eles são e precisam ser o desempate. Por quê? Eu vou aumentar a qualidade do meu serviço. Eu vou contratar a minha solução como serviço, usuário, módulo SLA, eu vou ter mais disponibilidade, eu vou ter mais performance, mais segurança, eu vou focar mais no meu negócio e vou trazer mais inovação. Então, aqui é qualidade de serviço para TI e também para entrega lá para a área de negócio. Legal? E só para fechar a minha fala agora, eu já vou abrir uns minutinhos aí para perguntas. Muitos clientes, muitas pessoas, quando eu mostro esse discurso de ganho, né? Vamos reduzir servidor, vamos reduzir licença. Quando eu mostro isso, muitas vezes o cliente me devolve. Juan, legal, faz sentido, mas dentro do meu data center, na minha área de TI, eu não tenho só Sênior. Eu tenho outras soluções, tá? Que eu tenho mesmo banco de dados, eu utilizo também licença de sistema operacional para outras soluções, tá? Nós conseguimos ajudar para soluções que não são sênior também. Até agora, né, essa uma hora aí que a gente vem conversando um pouquinho mais, eu falei do SaaS, software como serviço, para a solução da sênior. Então, todas as soluções sênior conseguimos trazer para uma jornada de cloud no modelo de SaaS. Porém, aplicações que não são sênior, aplicações de terceiro, e que daí sim, com o objetivo de eliminar todos os teus custos de data center com um ambiente físico, nós conseguimos trazer para um modelo de IaaS, de infraestrutura como serviço. O que eu estou dizendo aqui? Soluções que não são sênior, consigo trazer para a cloud, entrego o mesmo nível de serviço, tudo que eu falei até agora. Eu vou cuidar de banco de dados, vou cuidar de capacidade, de ambiente cloud, de segurança, vou aplicar os patches de segurança, vou cuidar de backup, vou cuidar de tudo isso de ambiente para solução também de terceiro. Logicamente, a Sênior só não vai fazer a sustentação daquela aplicação, né? Cuidar do negócio, daquela regra de negócio, daquela aplicação. Mas tudo que tange a infraestrutura de TI, a gestão de cloud para aquela aplicação, o nível de serviço vai ser o mesmo. E no final do dia, independente da sopa de letrinha, tá? Se é SaaS ou se é IaaS, vai ser cloud da Sênior. Eu estou com um problema de lentidão, tá? É Sênior. Preciso subir mais uma solução, é Sênior. Então, independente do que precisar numa operação, seja sênior ou não sênior, nós conseguimos
ajudar a trazer todas as tuas soluções para o modelo de cloud e com o mesmo nível de serviço, né? Claro, quando a gente fala do SaaS, eu estou falando de contratar usuário, módulo, SLA. Quando eu estou falando do IaaS para soluções de terceiro, a gente vai combinar, a gente vai tratar um escopo de infraestrutura, mas que a gestão ela vai ser a mesma. Tá? Então, a gente consegue também ajudar, e naquele conceito de ter um ponto único, né, de contato, de relacionamento comercial, facilita muito, agiliza muito. Tá? Já temos clientes hoje que utilizam em 100% das suas soluções no cloud da Senior, com o SaaS, mais compondo o IaaS, né? E não existe uma receita pronta, né? Eu vou migrar tudo agora. Não. O mais natural, sendo bem transparente com vocês agora, o mais natural, tá? Que a gente vem vendo que o cliente vem fazendo, ele migra as soluções de SaaS, passa a utilizar as soluções Senior em cloud, e aí, num segundo momento, começa a migrar outras soluções que não são Senior, tá? Mas não existe regra, não existe modelo certo ou errado, existe o momento que o cliente está vivendo, tá? Então, conseguimos ajudar também nas soluções que não são Senior. Tá bom? Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Antes de abrir para perguntas, aí eu deixo meus contatos. Agradeço mais uma vez, primeiro, a Senior Noroeste Paulista pela parceria, pela oportunidade de estar aqui compartilhando o conteúdo, fazendo essa troca de ideia, e agradeço também aos clientes que estão aqui participando, pela atenção de vocês, e ainda assim, às vezes, eu quero fazer uma conversa individual, eu quero entender, eu passei de uma forma muito, muito superficial aqui, como a gente vem fazendo cloud, vem fazendo SaaS, né? Mas é natural, eu quero envolver a minha área de TI, ou eu quero conhecer mais no detalhe, tecnicamente, como é que vai ser o acesso, eu quero ver funcionando, eu quero entender como é que vai ser backup, como é que vai ser segurança, como é que de fato acontece. Se vocês quiserem fazer uma agenda individual, procurem o pessoal, o time aí comercial, o time de relacionamento da Senior Noroeste Paulista, a gente marca uma agenda comigo, tem outras pessoas aqui do time da Senior também que podem ajudar, para a gente entender de fato, né, como a melhor forma de poder ajudar vocês nesse momento de transição aí, de transformação digital, né? Se fala tanto em transformação digital, mas é importante que a gente faça isso de uma forma muito bem organizada e muito bem estudada, tá bom? Então, a gente está disponível para essas agendas também. E aí, eu deixo disponível aí, se alguém tem alguma dúvida, tanto no chat, ou quiser abrir o microfone aí para compartilhar, fiquem bem à vontade.